Mateus, capítulo 11, eu vou ler o versículo 28 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluias. Repita comigo esta porção: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Amém, queridos? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Esta palavra, esta mensagem desta noite, ela é para aqueles cuja alma está cansada. Esta palavra hoje, ela vem da parte do Senhor, o nosso Deus, de encontro a corações que estão exaustos, vidas que estão esfarrapadas de tanto lutar neste mês e nesta semana. Esta palavra, Filadélfia, ela vem para cada indivíduo, cada filho de Deus, que precisa de graça para atravessar as garras do seu próprio sofrimento. Esta palavra hoje é uma palavra de cura. É uma palavra de cura. Por isso, abra o seu coração. Abra o seu coração nesta noite. Deixe que o Espírito Santo de Deus, ele ministre a sua vida, alma cansada. Queridos, nós temos vivido um tempo de muitas dificuldades. Nós temos visto um tempo onde as pessoas correm de um lado para o outro em busca de soluções, respostas, em busca da verdade. Quando olhamos para um lado e para o outro, as instituições humanas, as leis humanas, a ciência humana, o muito saber que se multiplica no nosso tempo, na nossa era, eles não podem mais oferecer respostas coerentes e precisas a respeito da verdade, a respeito do anseio da alma humana, e a humanidade tem corrido aqui e acolá, bebendo em cisternas rotas, bebendo em poços contaminados, buscando responder a pergunta do seu coração, os anseios do seu coração. O profeta Isaías, lá no capítulo 24, mais precisamente no versículo 20, ele disse que a terra está cambaleando como um bêbado, pronta ou posta a cair, devido aos seus muitos anseios não supridos, devido aos muitos problemas que têm se abatido. Nós temos visto o mal crescendo a cada dia mais, no meio de uma sociedade que está corroída, corrompida, cambaleando como uma terra embriagada. Irmãos, olhando para as Escrituras, almas cansadas, muitas das vezes, elas têm suspirado, almas cansadas, muitas das vezes elas têm assentado à beira do caminho e têm dito: onde é que está aquele Deus lá do Gênesis? Onde é que está aquele Senhor lá do versículo 31 que criou a terra e disse que todas as coisas que Ele fez, elas são boas, elas são agradáveis, e Ele descansou feliz, contente, satisfeito de um trabalho que é perfeito e que saiu das suas mãos em perfeição? Onde é que está o Deus que é bom, mediante a sofrimento, mediante a enfermidade, mediante a dor, mediante a diagnóstico, mediante a escassez, mediante a orfandade, mediante a tantos problemas que nós temos visto aqui e acolá? Sabemos que estas perguntas, elas sobrevêm no coração de muitos poetas como Asaf, que estão por aí, e às vezes se perguntam, almas cansadas, suspirantes, se perguntando: onde está o meu Deus no meio desta situação que eu estou vivendo? Onde está o meu Deus no meio desta situação que eu estou atravessando?
Mas, queridos, eu quero dizer para vocês que Deus, o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é amoroso. O nosso Deus é santo. E Ele criou um mundo perfeito. Ele criou um jardim perfeito e aprazível, e ali Ele colocou os seus filhos para estabelecer com esses filhos um relacionamento de amor. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o versículo 28, nós encontramos o propósito, o bom propósito de Deus, quando Ele cria filhos, quando Ele forma uma família, e ali Ele está se relacionando em amor com esses filhos, e Ele diz: eu criei vocês para terem comunhão comigo, eu criei vocês para serem um comigo, para terem comigo um relacionamento profundo. Por isso, vão pelo mundo, me revelem, me expressem, digam ao mundo quem eu sou, contem ao mundo quem eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, sou. Através das suas atitudes, encham a terra da minha glória. E era esse o plano perfeito do Senhor, o nosso Deus. Mas existe algo que nós precisamos entender, Filadélfia. Você precisa entender isso. Esta palavra hoje é uma palavra de libertação, é um bálsamo nos corações que estão cansados e abatidos. Nós sabemos que nós, seres humanos, anjos criados, seres humanos que são criados um pouco abaixo dos anjos, fomos criados livres, seres livres, porque um verdadeiro amor, ele não pode ser coagido. Quando nós entendemos que o amor verdadeiro, ele precisa ser dado, ele precisa ser aceito, ele precisa ser desfrutado, ele precisa ser compartilhado, no sentido de que nós precisamos retribuir ou dar uma resposta apropriada a tamanho amor. Não cabe na mente de Deus criar seres humanos cativos, marionetes que iriam obedecê-lo simplesmente por obedecer, ou adorá-lo simplesmente por adorar. Então, Deus, Ele cria homem e mulher, anjos livres para escolherem o amar, para escolherem inclusive também o rejeitar. Eu creio que muitos aqui que são casados vão entender a dinâmica, porque nós não arrastamos os nossos cônjuges ao altar de maneira forçada. Houve um relacionamento, houve amor, há cumplicidade, e assim tornaram-se uma só carne perante o Senhor, num amor que foi dado, mas também num amor que foi recebido. E é por isso que Deus, Ele cria seres humanos livres. Queridos, sem a liberdade, nós não seríamos capazes de sermos criativos, leais, heróicos, responsáveis moralmente. Para criar filhos humanos, Deus precisava correr o risco de que esses filhos iriam se revoltar, de que esses filhos iriam dar as costas para Ele, de que esses filhos iriam escolher o mal. E é aí que nós percebemos que um dos filhos, chamado Satanás, ele escolhe livremente romper com o seu pai, ele escolhe pecar, ele escolhe romper com esta comunhão. E agora o mal, ele entra na terra, e logo Adão e Eva, eles são induzidos pelos conselhos da serpente, e também eles vão romper com o seu pai. E queridos, de lá para cá, essa praga se espalhou pela humanidade, e homens e mulheres têm feito escolhas livres, eles têm se distanciado da mesa do seu pai, eles têm se distanciado da mesa do seu Deus Criador, e eles então têm desfigurado a criação de Deus, eles têm manchado a criação de Deus. Nós vamos perceber que a criação, conforme Romanos capítulo 8, mais precisamente o versículo 19 em diante, até o 23, toda a criação, ela está gemendo debaixo de servidão, ela está gemendo debaixo de atitudes que vêm desfigurando aquilo que Deus criou e chamou de bom. E nós vamos perceber que o mundo está sendo destruído pelas livres escolhas morais que os filhos pródigos continuam a fazer.
Filhos pródigos continuam a romper com o pai, a se distanciarem do seu Deus. Filhos que escolhem o mal. Irmãos, Deus, Ele tem um caráter que é bom, que é justo, que é santo. Deus, Ele tem um caráter perfeito. Ele é santo, mas Ele também é justiça. E agora, a santidade de Deus, ela é ofendida pelas escolhas dos seus filhos. Deus, Ele desfrutava de um amor perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ministrando uns aos outros este amor entre trindade, intratrinitariano, entre a família. E cabe a Deus agora compartilhar este amor com mais pessoas, demais pessoas, os seus filhos. E agora estes mesmos filhos que foram incluídos à família, que foram informados de tamanho amor, eles dão as costas para os seus pais. Eles dão as costas para o seu pai, o seu Deus. E a santidade de Deus é ultrajada. A santidade de Deus exige uma resposta. A santidade de Deus, ela exige uma resposta. E preste bastante atenção, nesse ponto eu quero que você mantenha a sua atenção. Deus não pode acabar com tudo, nesse exato momento da criação. Deus não pode pegar Adão e Eva, amassar e jogar no lixo, e dizer, vamos recomeçar, vamos desenhar uma nova família, vamos começar uma nova humanidade, vamos refazer terra e céu. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus não despreza a sua matriz. Deus não despreza a sua matéria-prima. Deus não despreza. Deus não trabalha com descarte. Queridos, Deus não trabalha com descarte. Não há vida tão perdida que a mão do Senhor não possa alcançar. Não há vida tão ferida que o bálsamo do Senhor não possa curar. Não há vida tão desorientada que a sabedoria do Senhor não possa colocá-la nos seus caminhos. Há cura nos braços do Pai. Há cura no caminho do Calvário. E é por isso que Deus, Ele não amassa toda a criação e joga fora. E é por isso que Deus não destrói e recomeça. Por que não lançar este casal no inferno? Terminar a história? Deus é um Deus justo, mas Deus é um Deus amoroso. E agora, diante desta situação, onde a família rompeu, onde os filhos decidiram virar as costas para o seu pai, o próprio Deus se apresenta como o representante. O próprio Deus se apresenta como o voluntário. E Ele diz, eu irei para representar os meus filhos. Eu irei para me apresentar como um representante, uma vítima voluntária, sem pecado, no lugar de uma família que virou as costas, no lugar de filhos que deram as costas pelas suas más escolhas, pelo seu pecado. E queridos, Jesus agora se apresenta como nosso representante. Jesus se apresenta agora para sofrer em seu corpo a dor e as consequências do nosso pecado. Ele próprio suportaria a punição por suas criaturas. Aleluias. Sabe de uma coisa? Jesus entrou no mundo da humanidade para sofrer o julgamento que os filhos mereciam. Ele levou o pior que Satanás e o pecado pudessem acumular. Coloque os seus pensamentos para imaginar por um momento. Primeiramente, pense em você. Aquele pecado que talvez você jamais teria coragem de subir aqui e compartilhar com seus irmãos. Tamanha é a vergonha, tamanho é o peso. Aqueles pecados terríveis que a humanidade acumulou ao longo da história. E aqueles os quais a humanidade ainda vai ferir o coração do Mestre, passado e futuro, se uniram num cálice de ira e que foi derramado no coração do Cristo. Todos os pecados que a humanidade pudesse acumular foram derramados sobre Jesus na cruz. Todas as invenções que Satanás ele fez ao longo da história, em induzir a humanidade
a pecar contra o seu pai, estavam ali oprimindo o coração do Cristo naquela sexta-feira. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, queridos. Parece que esta é uma palavra, muitas das vezes, cotidiana, trivial, mas o Espírito Santo de Deus, ele está tocando corações nesta noite. O Espírito Santo de Deus, ele está chamando filhos de volta para casa. Chegou o tempo, filho. Chegou o tempo, pródigo. Chegou o teu tempo. Nós estamos com os pés no maior avivamento, começando a desfrutar do maior avivamento que a humanidade já viveu em todas as eras, e o Senhor Jesus está te chamando de volta para casa. O Senhor Jesus está te chamando de volta para casa, homem. O Senhor Jesus está te chamando de volta para casa, mulher. Deus não despreza a sua matriz. Deus não trabalha com descarte. Ele não joga nenhum filho sequer no lixo. Ele poderia fazer isso no início da humanidade, apenas com Adão e Eva, mas Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glorifique a presença do Senhor Jesus. Aleluias! Eu sinto a presença do Senhor Jesus entre nós, Filadélfia. A palavra de Deus, ela diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As suas enfermidades estavam no Cristo. Esse diagnóstico que você recebeu não precisa ser o ultimato da tua vida. Este diagnóstico, esta notícia que você recebeu, não precisa ser a tua última opção. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Aleluia, através da sua morte na cruz, Jesus venceu o mal, e Ele garantiu uma vitória definitiva sobre o mal, sobre o pecado, sobre a lei. Aleluia. O que te prende hoje, homem? O que te enrosca hoje, mulher? Qual é a tua demanda? Qual é o poço a qual você se enveredou e caiu? Não existe um poço tão fundo, disse uma missionária muito sábia, que o amor de Jesus, mais profundo ainda, não possa alcançar. Hoje a mão do Senhor Jesus te alcança. Hoje a mão do Senhor Jesus te alcança, ferido. Hoje a mão do Senhor Jesus te alcança, você dolorido de alma. Hoje a mão do Senhor Jesus te alcança, você que não tinha ouvido o Evangelho, mas que hoje sente o teu coração queimar. É a presença do Senhor Jesus entrando neste caminho, é a presença do Senhor Jesus interceptando este caminho, assim como Ele foi em direção aos discípulos errantes que estavam voltando para Emaús. Ele hoje intercepta o teu caminho e te diz: volta para Jerusalém, homem, volta para Jerusalém, volta para os braços do Cristo, volta para os braços do Pai, volta para a mesa, porque é lá que é o teu lugar. Volta para Jerusalém, volta para o cenáculo, porque é lá que vai começar o avivamento. Deus está curando vidas hoje, Deus está livrando almas da morte e da perdição. Deus, como um bom pastor, está enveredando pelas veredas hoje, está em busca de ovelhas que estão perdidas, dracmas, que muitas vezes estão perdidas aqui dentro. O Espírito Santo de Deus está passando, o Espírito Santo de Deus está iluminando com a luz da palavra, e Ele está procurando as dracmas que estão perdidas dentro da igreja, homens e mulheres que disseram sim para a salvação, mas se sentem mais vazios ainda de quando estavam lá no mundo, mas se sentem mais perdidos ainda do que quando estavam lá na perdição, porque simplesmente trocaram a religião dos prazeres pela religião, a religião
religião, o rito, o formalismo, o culto, o levantar as mãos, cumprir das regras. Hoje Jesus se apresenta de uma maneira diferente para você. Hoje Jesus se apresenta de uma maneira diferente para você, e Ele diz: ó tardios em ouvir, ó tardios em entender as Escrituras, nécios de coração, entendam, ouvidos ouçam, coração seja aquecido pela presença do Senhor Jesus. Dracma, hoje o Espírito Santo de Deus te encontra. Dracma, hoje o Espírito Santo de Deus te encontra, e Ele te coloca novamente na coroa, porque você é precioso para a família de Deus. Você é precioso para a família de Deus. Irmãos, quantos estão perdidos aqui dentro? Quantos estão desvairados, correndo de um lado para o outro, dentro de uma religião, dizendo professar uma fé? O Espírito Santo de Deus hoje te acha. O Espírito Santo de Deus hoje te leva de volta para a família. Uma noiva não poderia ir para o casamento sem a semede, sem a sua coroa, a coroa com as dracmas que ela recebeu de presente. Uma noiva não poderia entrar no cortejo nupcial sem estar com a sua coroa, com todas as moedas afixadas. Quando uma delas se perdeu, o Espírito Santo de Deus foi em procura, porque é valiosa, é preciosa. A noiva há de se apresentar ao Cordeiro, completa, pura, santa, imaculada. Aleluias. O céu é um lugar que nós chegamos de mãos dadas. Diga isso para o teu irmão. Diga isso para o teu irmão. O céu é um lugar que nós vamos chegar de mãos dadas. Aleluias. É a família, é a comunidade, é o povo de Deus. Aleluias. As suas dores Jesus levou. Ele sofreu para que você pudesse viver. Jesus se tornou no que nós somos, para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que Ele é: santo, santo, filhos, adotados à família, justificados pela fé. E Ele te chama nesta noite, alma cansada. Você que perambulou por aí, você que é pródigo, que resolveu sair de longe da presença do Pai. Você que se foi, muitas das vezes surpreendido pelas artimanhas e as armadilhas, como uma ovelha, e quando percebeu já estava caído num buraco. O bom pastor hoje ele vai em direção à tua vida. O bom pastor hoje ele te acha, e ele coloca em seus braços de amor. Ele, queridos, isso é lindo. Jesus, ele entra por um perigoso caminho, por um tortuoso caminho, um caminho de morte. Um pastor, para procurar uma ovelha ferida, ele teria que cruzar caminhos ali na Judéia, caminhos tortuosos, caminhos cheios de hienas, de chacais, de perigos de morte, de perigos de ladrões, mas ele iria em direção à ovelha, porque ele a ama, e ele coloca esta ovelha nos seus ombros, ele traz, e existe uma festa muito grande, na família, quando a ovelha perdida ela é encontrada, porque, segundo Romanos diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho lá na cruz, e ele se alegrará. Jesus se alegra porque você veio hoje. Jesus se alegra porque você está voltando para casa hoje. Jesus se alegra porque você está novamente voltando à mesa. Existe uma festa te esperando. Se alegre com isso, Filadélfia. Se é alegria no coração de Jesus, precisa ser alegria no teu coração. Se existe festa no céu, precisa existir festa no coração de toda a família. Existe alegria quando um perdido, que estava perdido dentro da família, ele é achado. Existe alegria, existe banquete quando o pródigo que se foi e machucou o coração do pai de uma maneira tão intensa, ele é abraçado novamente. Ele é abraçado, ele é agregado a esta família. Há alívio em Jesus. Há alívio em Jesus. Há descanso em Jesus. Abrace Jesus como seu Salvador nesta noite, Filadélfia. Abrace Jesus como seu Senhor. Abrace o Senhor Jesus pela fé, e você será justificado. Lance sobre Ele. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: vinde a mim,
você que está cansado. Venha você que está sobrecarregado. Qual é a tua carga? Qual é a tua carga nesta noite? É uma depressão? É uma enfermidade que os médicos eles disseram que não tem cura? É uma enfermidade que os médicos disseram que não existe mais solução? O médico dos médicos está aqui. Ele ainda cura, Filadélfia. Ele ainda cura, Filadélfia. O Senhor Jesus cura. O Senhor Jesus operou no passado. Ele pode operar na tua vida nesta noite. Aleluias. O Senhor Jesus pode remover do teu coração toda a tristeza, toda a amargura, toda a mágoa, todo o sofrimento, toda a dor, todo motivo que tem te causado choro, nas noites em que você tem encostado a tua cabeça no teu travesseiro, e muitas pessoas, muitas das vezes, não vê, não enxerga, o Senhor Jesus está lá. O Senhor Jesus te enxerga, o Senhor Jesus, Ele te vê. E esta cruz, quando Jesus morre, Ele ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus Ele morre, Ele ressuscita, e agora Ele está ocupando um lugar nos céus. Ele está ocupando um lugar num trono poderoso, e através de Jesus, através do seu sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, Ele nos oferece um novo status, uma nova condição. Você não é mais escravo, você é amigo de Deus. Você não é mais um pecador infame, você é perdoado. E Ele te oferece uma nova família. Você agora faz parte do povo da aliança. Você faz parte da descendência de Abraão. Quando você disse sim para esta cruz, você foi unido a uma família. Nós somos uns com os outros. Essa pessoa que está do seu lado é um com você. Nós somos um com Cristo, Filadélfia. Aleluias. E o Senhor Jesus nos garante um novo futuro, uma vida transformada. Uma vida transformada. Aleluias. Romanos capítulo 5, o versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.